Seja bem-vindo à Odontologia Prática de hoje. Hoje eu vou mostrar esse caso clínico, fazendo uma troca de lentes de contato dentais em porcelana para facetas em resina. Então, vou te mostrar várias dicas, como eu fiz o diagnóstico completo desse caso clínico, como eu resolvi ele, vai ter imagens, detalhes muito importantes que tinha classe 4, classe 3, associadas a esse caso de facetas em resina. Você vai ver em detalhes o resultado final, como que foi a preparação para lidar com esse paciente, tá? Como foi a expectativa dela, tudo em detalhes nesse vídeo completo. Beleza? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, que cada vez mais eu vou dar dicas totalmente práticas para vocês, tá? Esse é um vídeo que vai dar bastante trabalho na edição, tudo, mas eu quero colocar em detalhes para vocês como que eu resolvi esse caso clínico, tá? E vale a pena você assistir até o final do vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá. Então essa paciente, ela tinha facetas em porcelana, né? Lentes de contato dentais. Muito importante, essa paciente foi agendada pelo Trio Dental. O Trio Dental é um software que eu utilizo na minha clínica no dia a dia e vale a pena você testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, para você conhecer ele, para você começar a fazer a gestão da sua clínica. Então, essa paciente foi agendada pelo Trio Dental. Pois bem, então vamos lá. A paciente, ela tinha um problema, ela tinha feito recentemente as lentes de contato dentais, no máximo 6 meses, né? E você vai ver que ela tem um aspecto muito, um tom, parece um chiclete mesmo, né? O problema maior dessas lentes de contato dessa paciente é que elas não tinham textura e pareciam muito grudadas, né? Elas não tinham uma anatomia interessante, né? E conversando com a paciente, ela me jurava que não tinha sido feito desgaste algum. Então eram lentes de contato dentais sem preparo algum, né? Então, isso foi fundamental no diagnóstico. Por quê? Porque eu propus à cliente, eu vi que ela era uma pessoa muito exigente, eu propus a ela a troca das lentes de contato dentais em porcelana por facetas em resina, tá? Então, ela me jurava que não tinha desgaste nos dentes. Eu vi que ela não tinha feito o clareamento dental para realizar as facetas em resina. Na verdade, ela tinha feito o clareamento dental, mas não tinha tido um bom resultado, tá? Eu propus para ela fazer o meu protocolo de clareamento, protocolo RG, que eu faço aqui na minha clínica, que eu tenho ótimos resultados, e após isso, fazer as facetas em resina. Muito importante frisar, eu perguntei a ela em detalhes se possuía desgastes. Se o dente possuía desgaste dental, eu não ia poder fazer um clareamento efetivo, né? Principalmente nesses dentes, como que eu iria realizar um clareamento dental. Então, primeira coisa, essas lentes de porcelana possuíam infiltração, mal adaptação você vai ver nas imagens, e tinha cárie por baixo de alguns dentes. Então é uma pena muito grande. Provavelmente não foi tratado a cárie antes de realizar as facetas, tá? Por quê? Porque eram cáries que não tinham cavidade ainda, eram cáries interproximais, mas aparecia um escurecimento muito grande por lingual. Por que eu digo que não foram tratadas? Era muito recente o tratamento dela das lentes em porcelana. Então essa cárie ela não ia desenvolver em 6 meses, tá? Então é uma pena, não estou falando mal de nenhum dentista, não falei isso para ela. Eu só foco sempre, muito importante você, se vê algum problema de outro dentista, foque em resolver os problemas. Não foque em falar mal da nossa odontologia, dos nossos dentistas. Isso é primordial, isso é um preceito que eu sigo aqui na minha clínica. E você deve seguir também, tá? Então eu propus a ela o tratamento desses dentes no dia que eu fosse fazer as facetas em resina. Pois bem, eu removi as lentes em porcelana com muito cuidado, muito importante. Eu utilizo lupas da G-Focus Optical, são ótimas lupas, tá? Para quem quer comprar a lupa da G-Focus, tem desconto especial para quem é do canal. Olha só, cara, se você não usa lupa,
tem que utilizar lupa. Lá só tem lupa importada top de linha, tá? Eu uso de 3,5 a 4 vezes. Tem que, num caso desses, utilizar lupa. Por quê? Porque eu cortei as porcelanas e você vai chegar no cimento para fazer a remoção para chegar no dente. Então, muito importante na hora de remoção do cimento, você utilizar multilaminadas, né? E depois para realizar o clareamento. Então, removi no dia, passei um protocolo para sensibilidade para cliente e iniciei o tratamento de clareamento nela, tá? Beleza, ela fez todo o tratamento de clareamento durante um mês, né? E depois fomos fazer as facetas em resina. Qual que é o problema maior que estava escondido nesse caso clínico? Os dois centrais, ela tinha um problema muito sério. Um deles tinha uma classe 4 muito extensa, invadindo o espaço o dente 21 estava invadindo o espaço do dente 11. Então a gente tinha uma desproporção de tamanho bem complexa a ser resolvido. Sempre os dois centrais eles têm que ser iguais, né? Eles têm que ser iguais, eles são o centro do sorriso. Os laterais tem vezes que a gente não consegue igualar totalmente, porque eu não faço desgaste algum para fazer as minhas facetas em resina, né? Então nesse caso, ele era um caso bem complexo. Então primeiro eu fiz a proporção de um central, depois a proporção de outro central e fiz um polimento nos dois centrais, igualando a anatomia deles, para depois eu ir para os laterais e caninos, né? Refazer as guias caninas. O canino tinha uma cárie muito extensa, então foi refeito tudo isso. No planejamento a gente viu que a gente poderia fazer um leve aumento incisal. Então foi feito um leve aumento incisal e você vai ver que um dos dentes era um dente rígido, era o dente 12, né? Então era um dente que provavelmente você ia falar assim, nossa, eu não vou aplicar resina nele. Eu fiz um aumento incisal nele e eu apliquei uma fina camada de resina em cima dele. Por quê? Muito importante isso. Quando você está realizando facetas em resina e você está agregando vários dentes, ia ficar só o lateral praticamente sem você aplicar a resina, ia dar uma diferença muito grande de polimento. Então você está fazendo os centrais, o lateral, o canino, tudo com resina, ia ficar um dente sem resina. Nunca você ia igualar a cor nem o polimento somente sem fazer acréscimos de resina nesse dente. Por quê? Se dá uma diferença de polimento e textura, você já vai dar diferença, tá? Então nesse caso foi feito um leve aumento incisal, foi feita uma leve translucidez incisal limitada por causa desse lateral. Então na hora de eu fazer os centrais, eu já pensando em que os laterais eu não ia conseguir muito acréscimo de resinas de efeito, porque esse lateral não teria um espaço necessário para mim aplicar uma translucidez tão grande. Eu fiz nos centrais uma translucidez leve, copiando um pouco o lateral. Então esse é um detalhe muito grande de diagnóstico, fundamental para você não fazer diferença. Então eu faço casos clínicos para ter um resultado natural, né? E para você não ter desafios complexos. Se eu colocasse resinas de efeito, pigmento nesses dois centrais, ia ser dos dois centrais capa de livro, né? Mas nunca ia ser muito difícil eu igualar nesse lateral. Eu ia ter que pigmentar ele, um dente rígido, ia ser mais complexo, eu não fiz desgaste algum nele. Então o caso ia se tornar muito complexo. Então eu fiz os laterais, os centrais, me baseando nesse lateral que eu fiz um leve aumento incisal. Pois bem, qual cores eu finalizei nesse caso, né? Eu finalizei ele com a B1 da Stellite Omega e com a HVT da Beautiful 2, a linha Animal, tá? Então, consegui um extraordinário resultado, era a primeira vez que eu ia testar essa resina, né? E foi um grande desafio. E a cliente, sempre eu faço no diagnóstico, na primeira consulta, eu peço a ela o que ela busca. Essa paciente, ela é uma paciente muito exigente, ela falou assim, olha, eu gastei tudo que eu tinha quase quando eu fiz as minhas lentes, porque era o meu sonho ter um sorriso, né? E eu vou gastar tudo com você. Então a pressão foi muito grande durante todo o tratamento.
eu ia gravar em vídeo, falei, não, eu vou me concentrar para conseguir um resultado natural nesse caso. Olha, eu achei um resultado super natural, vou colocar umas imagens aqui, né, de como foi o resultado, do resultado final em comparação com os dentes inferiores, em comparação com os posteriores, eu consegui um resultado muito natural. Pois bem, essa paciente ela não queria foto de sorriso, ela não deixou publicar fotos do sorriso. Bem importante você perguntar à cliente. No final do vídeo vai ter fotos do antes e depois dos dentes. E extraordinariamente, essa paciente ela não gostou do resultado da cor. Isso mesmo. Então foi um caso bem frustrante para mim. Eu busquei ao máximo um resultado natural. Ela teve um dente clareado com um resultado bem legal. Se você voltar lá na foto do antes, era bem escuro. Eu mandei as fotos de como era o dente dela, como era o escurecimento, né? Ela conseguiu um branco bem natural, ficou bem branco mesmo, um sorriso branco, bonito, né? E a paciente no último dia, no repolimento, falou que ficou um pouco frustrada, que queria um dente mais branco ainda. Mas olha, todos os pacientes eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço no meu consultório: você quer um sorriso bem branco ou quer um sorriso branco natural? Essa paciente respondeu branco natural. Então eu já anoto, né? Ou no dia de fazer também eu confirmo com a paciente. Por quê? Porque senão eu posso aplicar uma resina mais clara ou eu teria que fazer mais dentes para conseguir um resultado uniforme em comparação com os posteriores, tá? Então, esse é um detalhe muito importante que você tem que conversar com essa cliente. Eu conversei, eu fiquei um pouquinho decepcionada, né? Acontece isso, eu acho que a cobrança de estética no mercado brasileiro é incrível. Eu acho que às vezes subestimam a gente no dia a dia. Vai ocorrer isso com você, vai ocorrer isso com todo mundo, tá? Se você ver, eu achei surpreendente as cores que eu consegui nesse caso de resultado, mas o nosso dia a dia é assim. Para você trabalhar em alta performance, você tem que se buscar mais. Eu fiquei vários dias martelando o que eu podia ter melhorado nesse caso. Se você achar um defeito, pode me dizer o que eu poderia ter melhorado nesse caso, tá? E espero que tenham agregado bastante informações com esse caso clínico super complexo que eu resolvi aqui na minha clínica, beleza? Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só vocês testar na prática.